Então, olá, bem-vindos a Hatzot HaShavua, meia-noite da semana, Parshat Naso, Parashá que vai basicamente introduzir as temáticas desse livro, quarto livro da Torá. Tivemos na semana passada, que foi o início desse quarto livro, toda uma explicação sobre esse platô de 40 anos, esse significado de um platô de 40 anos, que agora vai se desenrolar nas temáticas específicas desse livro de Bamidbar, no deserto, que eu tinha chamado no ermo existencial, que é esse espaço inóspito, que tem, digamos assim, desafios muito grandes à espiritualidade. Normalmente essa paraxá, que é a maior paraxá de todas da Torá, né, é uma paraxá que tem 107 psukim, 107 versículos, que, por incrível que pareça, coincide com o mesmo número de versículos do maior dos Salmos, que também tem 107 versículos, que é o Salmo 119, e que corresponde também ao maior tratado que existe no Talmud, que possui ali também 107 páginas. Então, alguma coisa significativa, e essa paraxá ela é grande, literalmente extensa, e ela acontece sempre na semana seguinte, né, a festa na tradição judaica de Shavuot, que aconteceu, e a festa que celebra o recebimento da Torá, que para a tradição judaica é o Pentecostes, que é a contagem dessas 7 semanas, e o 50º dia, que é a festa de Shavuot, que é Hag Matan Torah, que é a festa de recebimento da Torá. E é interessante que, portanto, esse quarto livro, ele sempre vem nesse momento, né, que é o instante que se segue a esse clímax, que é o recebimento da Torá. E talvez aqui essa seja a diferença, né? Esse é um livro que se desenrola no descer da Torá, né? Numa rotina, num platô, numa planície, num deserto, que simboliza talvez esse pedaço maior da nossa existência, onde a gente sai dos extremos, né? Da nossa infância, com aquela agitação, com os relevos, com as conquistas diárias, a cada hora, a cada minuto, e que vão indo até a nossa formação, até chegarmos à adolescência, até iniciarmos um processo de nos fazermos produtivos, e aí a vida ganha essa planície, esse deserto, esse marasmo, esse platô,
enorme, que são esses 40 anos de vida adulta e produtiva, para você depois, no final desse deserto, entrar num processo novamente de ebulição, de entendimento, de despedida, né, mesmo que gradual, dessa realidade da existência, de poder encaixar isso em toda a sua biografia, a sua forma de pensar, e você volta um pouco à experiência emocional e espiritual daquele período de infância e adolescência, onde tudo se torna novo e nada a ver com um platô. Então, a temática desse livro qual é? Né? O que acontece nesse platô e que é o grande desafio dele, é o desafio desse deserto. Essa semana, né, ela representa, né, depois de Shavuot tem também essa bela imagem de que o recebimento da Torá, o recebimento dos mandamentos no Monte Sinai, etc., que além de ser uma revelação, que essa é uma forma de casamento cósmico, um casamento entre céus e terra, que é o casamento óbvio entre divindade e humano, nesse download, nesse processo de revelação da Torá. Mas se é um casamento esse instante, e com toda esse significado de um casamento, né? Um bom casamento, né? Não vamos entrar nesses lugares, né, caricatos aí de como é difícil a gente se relacionar. Um casamento é uma coisa fantástica, né? É uma compreensão de que você não se basta, é uma disposição única na vida, não existe outra disposição a fazer esse investimento, esse risco, essa aposta para fora de si. Isso é um casamento. Então, esse encontro de terceiro, né, grau aqui, né, que foi no Monte Sinai, e o nosso texto ele vai abrir direto, e provavelmente não é uma coincidência, ele abre inicialmente com leis. A primeira lei que aparece nesse quarto livro é a lei relativa à infidelidade, tá? E obviamente que ali está posicionado como infidelidade essa do tal casamento, do casamento humano, mundano, mas é muito representativo que você acabou de experimentar metaforicamente o casamento cósmico entre céus e terra, e agora a primeira lei é uma lei sobre infidelidade, que é talvez a grande temática desse deserto. A incapacidade que você tem de manter a sua lealdade àquele enlightenment, aquele iluminismo, aquela catarse que foi essas núpcias, né, do ponto de vista do intelecto, da ética, né, da compreensão da vida de forma mais ampla. E agora você vai experimentar essas infidelidades. Vamos pensar um pouquinho aonde que elas acontecem, como que elas acontecem. E essa vai ser agora a temática, vão ser vários causos, vários casos, né, que vão ser trazidos pela Torá, né, que são ambientados nessa caminhada pelo deserto, que eles estão andando por esse deserto, tentando fazer um processo de lapidação, um processo também de exorcizar esse Egito que eles trazem com eles, né, e que não ficou só naquele momento histórico, aquilo tem uma continuidade, né, como todos nós podemos em dado momento fechar uma questão, um problema, mas depois a gente tem toda essa desconstrução de como aquele problema nos fez elaborar a nossa compreensão de mundo, e você ainda é prisioneiro
daquele feito do passado. Mas, então, esse longo platô, ele é um platô onde as histórias são histórias de conflitos. Ouvi há pouquinho um rabino contando que tinha ido a um lugar e foi desafiado por uma pessoa a dizer qual era a diferença entre um antissemita e um judeu. E ele, no início, ele ficou confuso. Como assim? A diferença pareceria óbvia, né? Porque seria quase que você trazer opostos. É um judeu que tem toda a sua ligação, seu vínculo, sua lealdade com a história, com o povo judeu, versus um antissemita que é uma pessoa que de forma odiosa trata os judeus. E ele, no início, ficou um pouco confuso, mas logo ele elaborou e ele diz, a diferença entre um judeu e um antissemita é que o antissemita, ele odeia o coletivo dos judeus. Ele odeia Israel no sentido o povo, e até isso projetado também para o Estado de Israel, independente das políticas e questões que lá são muito complexas mesmo, mas então o antissemita odeia esse coletivo, mas ele gosta dos indivíduos, ou ele tem uma apreciação pelos indivíduos, né? Então ele diz, não, aquele povo é horroroso, mas o doutor Goldstein, que é o meu neurologista, o meu cardiologista, esse é uma pessoa maravilhosa, né? A pessoa com quem eu tenho, né, às vezes, relações diretas, assim, um grande amigo, etc. Esse é maravilhoso, mas aquele povo é horroroso. Enquanto que o judeu é aquele sujeito que ama esse coletivo e, ao mesmo tempo, tem problemas com o indivíduo, e fica falando mal do sujeito, e fica criando todo tipo de conflito com o outro. E apesar disso estar caracterizado aqui nesses personagens, né, isso é bem interessante como uma leitura exatamente dos nossos lugares ermos, por onde a gente vai se esbarrando nesses desertos do platô de vida, que é essas construções em que você preconceituosamente ataca coletivos, né, e pinça dali as exceções, né, porque você experimenta as exceções, mas você não quer lidar com o seu preconceito. Então é o cardiologista que é maravilhoso, mas o resto não presta, né? Ou a outra dimensão é essa, onde você está inserido num coletivo, mas está o tempo todo falando mal do outro, está sempre fazendo críticas ao outro, julgando o outro. Então essas fofocas, essas intrigas que a gente vai construindo pelas nossas existências, seja nesses dois planos que eu apontei há pouco, é um pouco essa história. Se você, depois a gente talvez consiga até fazer em alguns momentos, fazer um destrinchamento, se isso aqui é o ódio ao coletivo, preservando a exceção do indivíduo, ou esse é o amor ao coletivo, tentando produzir ódios que são coletivos. Esse lugar que é odioso, que é repleto de raivas, de sentimentos negativos, ele é esse platô. E ele representa a grande infidelidade da qual a gente vai comentar aqui, e que é um assunto, como eu disse, que aparece aqui nessa leitura do texto de Naasson. E esse platô, né, eu nem traduzi Naasson. Naasson em hebraico é ainda a continuidade daquela contagem que eles estavam fazendo, do censo. E aí Naasson quer dizer levantar a cabeça, que era assim que o verbo é usado nesse sentido, se fazer presente. Você está sendo contabilizado, as famílias, as diversas famílias que estavam iniciando essa jornada
pelo deserto. Então elas são contabilizadas com esse ato de simplesmente levantar a cabeça, ou seria o levantar a mão presente. Então, por um lado, são esses conflitos, né? Esses conflitos que a gente vai criando na nossa vida, somados à grande batalha do ser humano, que é levantar a cabeça e se fazer presente. Né? É isso que são esses 40 anos, quando você já está formado, e aqui está os 40 anos no deserto, eles vão representar a sua contribuição à vida, ao mundo. É como você levanta a cabeça e diz presente. Só que aqui existe o presente, que é o presente positivo, correto, que é você tentar nesses 40 anos fazer emergir as potências que fazem você único. Falamos um pouquinho disso. A diferença entre ser único e ser especial. A maioria das vezes, nesses 40 anos, a gente está tentando levantar a cabeça e dizer, ei, eu sou especial, eu sou o melhor, sou o número 1. Né? Nada contra ser número 1, quando o número 1 é ser único. Tudo contra o número 1 como uma tentativa de ser especial. Essa é a grande batalha da nossa identidade, daquilo que a gente vai produzir na nossa existência e que está diretamente relacionado com paz de espírito. Porque se a gente não produzir aquilo que em nós é único, né, a gente sufoca, a gente se afoga, né, em nós mesmos. O que é potencial se torna tóxico. E todo indivíduo ele tem que exercer, ele tem que externar esse seu valor existencial antes que o deserto e esse processo todo se extinga. Né? Então, a luta entre essa fidelidade a ser único e não ser especial, saber levantar essa cabeça. E aqui está presente justamente a grande batalha, que é uma batalha interna do ser humano. Né? A Torá foi entregue e a Torá, muitas vezes as pessoas não entendem isso. A Torá, ela é tratada, e é assim que ela deve ser tratada, como um marco, uma referência. Né? Então ela é imutável. Toda referência, se você fizer uma referência que ela varia de lugar, que ela não está encravada né, com uma base sólida, né, aquela referência daqui a um pouco ela é para cá, é para lá, você se perde. Então Torá e a tradição judaica fez isso de maneira maravilhosa, assim, esquece maravilhosa que parece especial, única. Fez isso com uma fidelidade, com todas as derrapagens e com todas as questões humanas que sempre estarão ali presentes, faz essa sua apresentação única, que é diferente de ser especial. Né? Todo esse caminho que muitas vezes até os judeus imaginam que são especiais, isso é um problema grave e é uma infidelidade total à compreensão espiritual do que a gente está falando. Mas o único sim, é isso que quando o judeu sobe na Torá, ele diz, Asher Bachar Banu, que me escolheu nessa função de ser único. O único é dizer que você tem uma potência que é como uma digital, é única. Né? E não quer dizer que isso esteja com qualquer expectativa de supremacia sobre um outro. Mas a nossa questão que vai nos ocupar esse livro todo é esse jogo de infidelidade, né? Desses ódiozinhos, dessas nossas intrigas que vão costurando as nossas rotinas de tanto em tanto, né? Vão fazendo esse breve, ou esse quase imperceptível relevo, né, que tem o deserto, esse ermo,
né? E a gente vai, às vezes, de briga em briga, briga com o coletivo, briga com o indivíduo, né? E esse deserto funciona um pouco assim. E esse sempre é pequeno, isso é sempre uma infidelidade. Mas a maior infidelidade, ela está representativa nesse fato de que a Torá foi entregue e ela é, como eu dizia, uma referência, um marco. E uma referência não tem nada a ver com a verdade absoluta no sentido opressor, na tentativa de apresentar a sua verdade contra do outro e ser um projeto de poder à verdade. A verdade aqui é um projeto de referência, é um projeto de casamento, de fidelidade. E quando esse casamento é verdadeiro, daquela maneira que a gente rapidamente esboçou, esse casamento é um patrimônio maravilhoso que você não quer conspurcar, você não quer, né, você não quer de forma nenhuma fazer com que ele seja, né, conspurcado, trocado por alguma coisa que não tem esse mesmo valor, né? Então é esse jogo, né, que a gente vai fazendo pela vida, onde o ser humano deveria ter marcos de referência. Às vezes a gente fala que são os nossos valores, mas a Torá ela é esse casamento que as pessoas fazem com aquele marco. Ah, mas por que não é outro? Não, porque o meu casamento é esse. Então, essa é uma referência, por isso que não é só que as pessoas são obsessivas ou que elas são pessoas radicais, fanáticas, né, que seguem aquilo à risca. Não é um à risca no sentido de um embotamento da sua amplitude como pessoa. É que quanto mais exato for a referência, o Greenwich, ali o lugar, que é o Equador, o polo, quanto mais exato ele for, maior a sua função como uma referência. Então, essa é uma compreensão muito interessante e que muitas vezes as pessoas fazem equivocadas, muitas vezes em relação aos ortodoxos, que são sempre apresentados como pessoas fanáticas, e não são. São pessoas que fizeram uma opção de não aproximar a sua referência, não deixar ela ficar cada vez mais frouxa, solta. Eles querem realmente um marco, um mastro à frente para poder encontrar os seus equilíbrios. E é esse o jogo que é realizado em relação à Torá. Jogo aqui no sentido de um casamento com a Torá. Então, a infidelidade, ela vem por conta dessa troca, né? Desse ato, perdão, esse ato constante, nós já chamamos aqui de racionalização, que é o ato de você tentar tirar essa acuidade, né, dessa referência através de uma coisa que a tradição judaica chama de Yetzer Hará. Yetzer Hará são pensamentos. O Yetzer Hará, o mau impulso, não é um demônio, não é uma entidade. É, na verdade, uma sombra do pensamento. E existe no pensamento. É a própria infidelidade. Infidelidade é o quê? Para não se equivocar de novo. Infidelidade no sentido de ir perdendo qualidade dessa referência. É assim que você se torna infiel. E então esse processo, ele dessa fidelidade o tempo todo fustigado, atacado por essa sombra, que é a nossa vontade de ir mexendo essa referência, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, não tem problema. É isso que quer dizer, né? Então, a tradição judaica, ela criou um conceito
que é muitas vezes assim uma blindagem, siagla a Torá, são cercas a Torá, né, onde você vai tentando blindar o fato de que você vai tender a fazer as coisas serem frouxas. Né? É ali aquele mito de Ulisses, do canto das sereias, que se você não se amarrar no mastro, né, na Torá aqui, não é a força humana que não seja seduzido por esse interesse próprio. Né? E esse interesse próprio vai, no labirinto dos pensamentos, encontrar uma maneira de se apresentar, ou ele vai se apresentar da maneira mais íntegra, né? Que vai tentar criar uma nova interpretação para a Torá, né? Que está totalmente manchada, não uma nova interpretação que é realmente um hidush, uma inovação, né? Que existe, é possível, obviamente, mas é aquela interpretação que faz qualquer pessoa que está em disputa. Quando você está em disputa se foi pênalti ou não foi pênalti, né, você vai desconsiderar alguns elementos anteriores, né, e você vai ser mais... se você é contra o seu time, você vai ser muito rigoroso e dizer, claro que foi pênalti. Né, se é contra o seu time, você vai tentar ser leniente para dizer, não, mas já aconteceu, o outro foi derrubado igual, não aconteceu nada, não foi nada, não foi maldoso. Esse jogo de aproximação, para mim, é uma infidelidade ao meu casamento com o mastro, que é a Torá. Então, assim, você vai dizer, não, mas eu sou uma pessoa muito trabalhada, eu consigo lidar, eu tenho a maturidade, eu já fiz análise tantos anos, não sei o que lá, eu sei enxergar o Yetzer Hará, eu sei lidar com o Yetzer Hará, mas a tradição judaica, ela diz, não, você não sabe. Né? Uma das melhores, eu acho que uma das histórias mais bonitas que eu conheço é essa história linda de Reb Nachman de Bratslav, que conta sobre um rei que acorda de manhã e ele teve um sonho, e no sonho ele via que as pessoas iam comer da safra de trigo daquele ano, e quem comesse daquela safra ia enlouquecer. E ele chama os sábios para ajudá-lo a o que fazer, porque ele achava que aquilo ia acontecer e todo mundo ia enlouquecer se comesse a safra daquele ano. Então um dos sábios, ou o sábio mor lá do reino, diz para ele o seguinte, vamos fazer uma coisa, vamos deixar as pessoas comerem da safra desse ano e a gente tenta separar alguma coisa do ano passado, a gente cria alguma coisa, ou a gente come um pouco menos, né, para que a gente possa não ficar louco e não enlouquecer como todo mundo vai enlouquecer. E o rei, ele diz, não, isso é totalmente... viagem, isso não vai acontecer nunca. Né? Primeiro que se a gente conseguisse fazer isso, a gente seria morto num mundo de pessoas loucas. Se você tiver são, né, elas vão te devorar, elas vão te atacar, você vai ser um foco ali de ataque. E muito possivelmente a gente não vai acontecer, né, isso vai ser... não sei se isso é possível. Então ele diz assim, melhor do que esse seu plano, eu vou sugerir uma outra coisa. Vamos comer como todo mundo, né, e vamos enlouquecer como todo mundo, mas vamos fazer uma coisa, vamos fazer um marco aqui entre os nossos olhos, né, com tinta, com alguma pintura, em que sempre que aqueles que estiverem com esse marco e se olharem, eles sabem que eles estão dementes. É a única maneira pela qual eles têm para ter uma referência em meio àquela realidade. E essa história é uma história de como a gente lida, né, com aprender a não ir afrouxando. Você pode, de novo, usar o termo valores para aqui talvez funcionar como um exemplo. Né? Então, assim, você não arredar dos seus valores, né? Mas é mais do que valor.
é um casamento, o valor, ele parece que ele tem que ter valor por si só. Né? Quando você tem um valor, ele foi gerado porque aquele princípio tem um valor. A Torá, ela é maior do que isso, porque ela não tem que se provar. Né? Existem algumas das mitzvot, etc., que se provam como um valor. Ela tem um valor, não matar. Ah, entendi o valor. Mas tem outros que não têm valor. Só tem o valor de ser referência. Então não precisa ter um valor intrínseco, digamos assim, racional. E essa é aqui a grande jornada por esse deserto. É como que você não vai ouvindo o canto da sereia e aproximando a realidade da sua realidade e perdendo né, o atrito tão necessário, a proximidade, a intimidade com a realidade que é tão necessário, que você depois vai ser jogado na velhice, assim como você conhece o gosto, você conhece ali o paladar de ser da infância, da adolescência, onde a vida era crua e verdadeira, onde você não se distanciava em racionalizações, em frouxidão da vida, assim como a velhice vai cobrar esse rigor ou essa nitidez existencial. O deserto não, ele é turvo. E porque ele é turvo, você vai perder o mastro. E porque ele é turvo, você vai ouvir o canto da sereia, que é o seu canto. É a sua maneira de querer transformar o mundo num mundo que te serve, né? que se torna mais utilitário para você e tantas outras falas desse gênero. Então é muito interessante aqui, para o nosso pequeno e breve tempo, entender o que é esse casamento, como ele é importante e como ele qual é a função da Torá, né? Que não é uma função castradora, não é uma função que tem como objetivo se interpor entre você e a vida. Está tentando te oferecer uma função, que é a função da própria Torá, que é a função referencial para que você possa caminhar nesse deserto que não tem referência nenhuma. A única referência que você vai ter é o seu ego, a sua pessoa, a sua vontade. E essa referência, ela é totalmente... ela não tem nenhuma... ela não goza, né, aqui de uma confiança, né? Ela será, porque somos todos loucos. Se a gente não tiver essa referência aqui entre os olhos para dizer, na hora que você está experimentando alguma coisa que é o Yetzer Hará, e você olhar, porque essa é a janela de oportunidade, é você lembrar que você é parcial, que você está tentando corromper, que você está tentando deturpar a realidade para lhe atender. Então, quando você enxerga essa marca no outro, mas é uma referência a você, você ganha talvez a possibilidade de não fazer automaticamente, reativamente, porque ali, Yetzer Hará é o pedaço reativo de todos nós, que não conseguiu enxergar que há uma loucura em todos esses pensamentos que rodam pela minha cabeça se eu não tiver uma referência que não sou eu mesmo. E essa é a chance que você tem de dar uma parada e dizer, opa, tá vendo a marca ali entre os olhos? Opa, espera aí, não vou fazer agora, vou dar um tempinho, quem sabe eu penso isso totalmente diferente daqui a meia hora, daqui a um dia, daqui a uma semana. Você tem uma oportunidade ali de vencer de perder o prumo, de perder a sua referência, lembrando que você está num deserto. Se você estivesse na infância, na adolescência ou na plena velhice, não seria tão problemático, porque esses períodos, eles são Gênesis, eles são Êxodo,
eles são talvez Vaikra, são Levíticos, e a velhice é Dvarim, é o 5º livro da Torá. Se você estivesse nesses livros, não tem problema. Mas em Bamidbar, onde você depende desse casamento com a Torá, perder a referência no deserto é algo terrível. E isso representa um desnorteamento espiritual gravíssimo e que a gente tem que lutar contra ele. Então, é um pouquinho a temática. A gente vai aos pouquinhos falar mais desses vários temas que estão aqui, que são riquíssimos, né? E agora vem esses causos, brigas com o coletivo, briga com o indivíduo, briga com visões que são coletivas, visões do indivíduo, né? Todas essas tramas que são tão próprias da tentativa de mudar o mastro da realidade para ele se aproximar mais do seu interesse. Até a próxima meia-noite da semana. Yeah.